tarde, boa noite. Eu não sei que horário vocês estarão assistindo esse vídeo, mas eu espero que ele encontre vocês bem e que nós juntas possamos aprender, né? Como ministrar a palavra de Deus para as nossas crianças. Então, nós daremos introdução ao PP deste último semestre do ano. Foi uma bênção até aqui, né? Nós temos muito a agradecer a Deus pelas lições ensinadas para as crianças e, consequentemente, a gente aprende também. O tema da nossa lição dessa semana é A Minha Maravilhosa Casa, que é o tema também geral da nossa lição desse trimestre, né? Que é essa capa linda aqui do nosso pequeno pesquisador. Ao final da lição, o que o aluno vai precisar saber quando ele terminar essa lição aqui? Ele precisa saber que nós não somos de nós mesmos, que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Então essa é a peça-chave que precisa ficar na mente das nossas crianças. O que ele precisa saber? Que nós não somos de nós mesmos. Portanto, eu não posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, né? Eles precisam sentir o quê? Sentir o desejo de ser o templo de Deus, a habitação do Espírito Santo. E o que eles precisam responder? Que cooperando com Deus no cuidado e da conservação do seu corpo, ele estará fazendo a obra dele aqui nessa terra. Eu e você estaremos fazendo a nossa obra. A senha, que é o verso bíblico, diz assim, 1 Coríntios 3,6: Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Então é uma pergunta, né? Os recursos que vocês vão precisar nessa lição é Bíblia, dicionário, figuras bônus da página 14. São as 3 coisas que vocês vão precisar usar. Existirá uma sugestão no final que vocês podem estar levando um papel colorido, aliás, 2 papéis, um de cada cor e um canetão preto, tá? Também uma tesoura. Como preparar recursos necessários está lá na lição para imprimir na página 14, tá bom? Então, eu gostaria agora de iniciar com vocês o Conquistando a Atenção. Bom, conquistando a atenção. Como é que nós vamos conquistar a atenção das nossas crianças? A sugestão que eu dou é que você pegue lá um livro, você pode também levar um quadro, né? Como eu tenho aqui também. Aqui, ó, você pode levar um quadro, você pode levar um livro, você pode levar uma camiseta. E aí você diz para o seu aluno, gente, vocês sabem o que é autógrafo? Autógrafo é quando alguém muito famoso concede a sua assinatura em um livro, em um quadro, para deixar registrado ali a sua marca. Pode ser numa camiseta. E o que torna esse alguém tão importante? É a sua fama, é a fama que ele tem. Então, Deus, quando ele criou o homem foi a sua grande obra-prima. Porque nós vamos aprender nessa lição desse trimestre que o nosso corpo é uma máquina magnífica, muito, muito linda, muito incrível. Então, no nosso corpo existe também a assinatura de alguém muito famoso, que é o nosso Deus. Então, ele criou o nosso corpo e colocou a sua assinatura no nosso corpo. Então, nos nossos músculos, nos nossos ossos, no sangue que corre pela nossa veia, tudo está escrito o quê? As leis de Deus, que é a sua assinatura, o seu cuidado, o seu registro. Então, por isso, nós somos considerados mordomos, cuidadores de algo muito importante, de alguém que concedeu o seu autógrafo na nossa vida, que é o nosso corpo. Então, da mesma forma que nós cuidaríamos de um livro autografado,
nós precisamos cuidar ainda mais do nosso corpo, que tem a assinatura do nosso Deus. Agora nós vamos iniciar o Conquistando a Atenção. Quando você nasceu, parentes e amigos foram vê-lo e dar-lhes as boas-vindas ao novo bebê com muitos presentes. Deus, o seu Criador, também deu a você um presente especial por ocasião do seu nascimento, o dom da vida, a saúde e um corpo novinho em folha. Quando você nasceu, suas artérias e veias eram limpinhas e elásticas. Seus ossos, músculos e nervos estavam esperando para ser bem exercitados. Você tinha olhos que nunca haviam visto o mal, ouvidos que nunca tinham ouvido palavras cruéis. Nenhum dos seus órgãos digestivos estavam poluídos com alimentos insalubres. Desde quando você era bem pequenininho, um bebê indefeso, Deus mostrou a sua mãe e o seu pai como cuidar do seu novo corpo, né? Assim como uma folha novinha. Ele também lhes mostrou como ensiná-lo, mesmo sendo tão novo, e cuidar bem do seu corpo. O verso para decorar chama o seu corpo de templo. Então nós vemos que o templo ele é muito mais importante do que uma casa. Como a sua família protege o lar dos ladrões? O que a sua família faz para proteger a sua casa dos ladrões? É uma pergunta que nós vamos fazer para os nossos alunos. Oram pela proteção de Deus e fecham bem as portas. Você sabia que há também ladrões que querem entrar à força no seu corpo, que é a sua casa? Vamos descobrir quem são eles. Então, nesse momento, você vai fazer para os alunos as perguntas de terça-feira, que é aqueles que são os ladrões que querem entrar na nossa vida, né? No nosso corpo, que é a nossa casa. Há muito tempo, antes do nosso mundo ter sido criado, nosso Criador teve um maravilhoso plano. Ele quis que todo ser criado fosse um templo seu, desde o mais poderoso anjo até a mamãe, o papai e os irmãozinhos, todos são o templo do Criador. Quando Adão e Eva foram criados, tinham mente, corpo e caráter perfeitos. Eram o templo de Deus. Mas, depois que pecaram, os seus corpos e os de toda a família foram poluídos pelo pecado. Até os bebês nascem em pecado. Então, nesse momento, as crianças vão responder as lições da quarta-feira. Quando Jesus Cristo, nosso Criador, veio à Terra, ele ofereceu a sua vida. O belo plano de Deus poderia ser novamente realizado. Pela fé nele e através da sua graça, pela fé nele, através de sua graça, nossa mente, nosso corpo e coração podem novamente tornar-se templo de Deus. A ele, nossa gratidão por esse privilégio. Para refletir, nós vamos pensar no seguinte: de que modo você cuida do seu corpo? Você o mantém puro e limpo ao colocar apenas os melhores alimentos dentro dele e tendo os melhores pensamentos? Existem leis que devemos seguir em relação ao nosso corpo. Ninguém está isento delas. Você sabe quais são? Pense no que significa cuidar de mais de 6 bilhões e meio de casas neste planeta. É fácil? Difícil, né? Isso é 6 bilhões e meio de corações, cérebros, pulmões, estômagos, fígados, rins e órgãos digestivos. E isso não é tudo. Nosso Criador cuida de inúmeros seres celestiais no universo. Além disso, desde o menor inseto até o homem, toda criatura vivente depende diariamente da sua providência. Então, aqui as crianças vão responder as perguntas de quinta-feira. Então, é bem importante lembrar os nossos alunos que o nosso corpo é templo, é casa do Espírito Santo. Então, Deus, ele faz morada no nosso coração. É o desejo dele, né? Então, ele deseja fazer do nosso corpo a sua morada.
para que o nosso corpo seja a sua morada, nós precisamos manter a nossa casinha limpa. Então, quando nós imaginamos uma casa, nós precisamos lembrar que uma casa só é gostosa de ficar nela se ela estiver limpa, se ela estiver arrumada, se ela estiver cheirosa, protegida, bem cuidada. Então, o que a mamãe faz para cuidar bem da casa? Então, ela varre, ela joga o que não presta mais fora, ela cuida com o barulho, coloca uma música agradável à família e também, principalmente, a Deus. Ela fala palavras positivas, palavras agradáveis, palavras que elevam. Nessa casa não tem briga, nessa casa não tem discussões. Quando existe um problema, eles sentam, conversam. Para entrar nessa casa precisa-se de chaves, porque é uma casa segura, é uma casa acolhedora. Então é uma casa aconchegante, é uma casa bonita. Sabia que Deus gosta de coisas bonitas? Então a nossa casa deve ter flores, a nossa casa deve sim ter quadros, ter cortinas, né? Então nós precisamos, professoras, contextualizar. Nós precisamos tornar real, né, para as crianças entenderem o que é um lugar agradável de se estar. Então, nós vamos mostrar para elas o que é bom, né, o que é agradável. E por outro lado, eu vou falar aqui bem rapidamente para o vídeo não ficar longo, mas por outro lado, já pensou chegar numa casa que está com a porta toda aberta, ou tá fechada e você não consegue abrir de tanta bagunça, tem muita bagunça, a porta não consegue abrir, tá fedendo, tem lixo por todo lado, tem bagunça, tem coisa velha, não tem luz, não tem cortina, sabe? Um barulho terrível, brigas. Então, nesse lugar, é gostoso de estar? Então, a gente tem que perguntar para o nosso aluno para que ele reflita, para que ele faça uma conexão com aquilo que nós estamos querendo dizer. Então, quando nós colocamos lixo no nosso corpo, e o que pode ser o lixo que a gente coloca no nosso corpo? A alimentação errada, o que a gente come, o que a gente bebe, que faz mal ao corpo. Então, a gente pode falar assim do refri, a gente pode falar do chocolate, a gente pode falar de doces em excesso. A gente precisa falar dessas coisas para as nossas crianças, né? Falar para elas que isso não nutre, isso não torna a casa de Deus agradável, chamativa, não. Então é como aquela casa abandonada. Então, nós também precisamos cuidar com o que nós vemos, principalmente nos dias de hoje. Crianças, do que nós estamos enchendo a nossa alma, o nosso templo? Nós estamos enchendo de imagens, vídeos ruins, nutrindo de coisas que são difíceis de sair da nossa mente. Porque, por exemplo, se você vê um vídeo de alguém judiando de um cachorro ou de um animalzinho, batendo, espancando, judiando mesmo, você acha que isso é uma coisa boa para sua mente? Não, aquela imagem vai ficar guardada lá no seu íntimo, no seu profundo, e você vai dificilmente esquecer daquilo. Isso é o mínimo, tem outras coisas ruins também. Então precisa cuidar do que você assiste, do que você ouve, porque depois que entra na sua cabecinha, ela não sai, entende? Então nós precisamos cuidar do que nós alimentamos a nossa mente, o nosso coração. Precisamos estar sempre perto de pessoas agradáveis, não de pessoas reclamonas. Pessoas que reclamam tiram a nossa energia. Então nós precisamos sempre, sempre, sempre estar perto de pessoas alegres, pessoas que estão sempre agradecendo, pessoas que estão sempre vendo o lado bom das coisas, não aquelas pessoas que nos levam para baixo. Isso é importante para os adultos, sim, isso é importante para as crianças também. As nossas crianças estão muito mais ansiosas, muito mais depressivas do que antes. Agora, aplicando, né, a nossa história, nós queremos perguntar para vocês, crianças, se vocês já foram sócios de alguém, ou se pelo menos os seus pais já foram sócios e como que foi essa experiência. 2 sócios se unem
para cada um fazer a sua parte. Não existe sociedade com os dois fazendo as mesmas coisas ou um fazendo tudo. Isso não é sociedade. Sociedade é quando um faz uma coisa e o outro faz outra. Nesse caso, na nossa lição de hoje, Deus, ele se propôs de ser o nosso sócio. Então, ele nos concede o privilégio de ser sócio dele. Como? Nós fazemos a nossa parte em cuidar da nossa casinha, em cuidar do nosso templo, e ele faz a parte dele. Como, prof? Bom, na hora que você come, você está sendo sócio de Deus. Então, o que você coloca no seu corpo é escolha sua. Então, é a sua parte nessa sociedade. Então, quando você escolhe alimentos saudáveis, alimentos que nutrem, alimentos que dão força, quando você escolhe tomar bebidas que são saudáveis, um suco, um chá, essas coisas, elas nutrem o corpo, elas hidratam o corpo, tá? Então, você está fazendo muito bem a sua parte na sociedade. Quando você pega o seu celular para assistir coisas que vão fortalecer o seu aprendizado, o seu intelecto, animar e fazer com que você tenha um emocional forte, você está cumprindo o seu papel nessa sociedade, tá? Quando você fica próximo de pessoas que nutrem a sua mente com coisas boas, com coisas celestiais, com palavras positivas, com ânimo, com gratidão, esse tipo de pessoa, para ser seu amigo, seu companheiro, então você também está sendo um bom sócio. Porque você está fazendo o seu melhor para cuidar do seu corpo. E ao invés de ficar em casa trancado e você pegar a sua bicicleta e ir andar de bicicleta, ou correr, ou brincar lá fora, você também está sendo um bom sócio. Quando você ajuda os seus pais nas tarefas de casa, por exemplo, lavar uma louça, guardar a roupa, guardar os brinquedos, então organizar uma casa, então você também está cuidando do seu corpo, porque não pense que cuidar de uma casa é algo opcional, não, é obrigatório, é necessário. Quando você cuida da sua casa, você está cuidando de você. Então, o primeiro que você deve cuidar é o seu corpo, tomar banho todos os dias, escovar os dentes todas as refeições, manter o seu cabelo limpo, arrumado, cortado, lavado. Tudo isso faz parte da sua parte na sociedade. Quando que Deus coopera conosco? Então, ele faz com que você tenha saúde. Ele mantém o seu corpo funcionando bem, os seus pulmões, o seu coração, a sua pele, o seu cabelo, que cresce com mais força, com mais vitalidade, fica mais bonito. Quando você alimentou a sua mente de coisas positivas, ele vai fazer você memorizar aquilo e você, na sua conversa, você vai falar coisas boas, coisas que nutrem outras pessoas, não coisas que desanimam, coisas que entristecem. Gente, por isso é tão importante cuidar da alimentação. Nós precisamos cuidar da alimentação e do que a gente assiste também. Então, você precisa cuidar do que você come para que você tenha palavras boas para oferecer para as pessoas. Porque se você é aquele aluno que tira sarro do coleguinha, impaciente com os seus colegas, com o seu professor e com os seus pais, quer dizer que você não está se alimentando de coisas boas, você está se alimentando de coisas prejudiciais para a saúde. Então, isso é um reflexo, tá? Se você coloca coisa boa no seu coração, no seu corpo, então coisa boa vai sair de dentro de você. Então, é preciso saber escolher. Seja um bom sócio, tá? Seja um bom sócio. Quando dois sócios trabalham em conjunto, quando dois sócios fazem o seu melhor, adivinha, é sucesso, é sucesso. Então você vai ter um corpo saudável, você vai ter uma mente sã, você vai ser aquela máquina, porque o nosso corpo é uma máquina, você vai ser aquela máquina
que trabalha com toda a força, com todo o empenho, com toda a dedicação, seu raciocínio vai ser rápido, você vai melhor na escola. Então as suas provas vão subir. Então se você bebe muita água, se você quase não usa açúcar, eu sei que é difícil, não é fácil, mas se você quase não usa açúcar, a sua mente vai ficar muito mais rápida, muito mais rápida. As suas respostas vão ser mais rápidas, o seu raciocínio vai ser sempre o melhor. Então é preciso ser um bom sócio nessa sociedade e não tem outra escolha. Você precisa dar certo nessa sociedade porque o seu corpo é a sua casa. Olá, profs! Então nós estamos caminhando para o final da nossa aulinha, né? E agora eu gostaria de deixar com vocês uma parte muito importante que nós não podemos deixar passar, que é a seguinte. Nesse momento que as crianças vão fazer o testemunho delas, ou a gente pode chamar de compromisso também, nesse momento que elas vão fazer o compromisso delas, é muito importante a gente ensinar duas coisas: propósito e resiliência. Por que propósito, gente? Quando a gente faz um propósito de algo que a gente gosta de fazer, mas a gente gostaria de deixar, não é algo fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você. Se fosse fácil, não precisaria de propósito, de fazer uma decisão, né? Mas é difícil, não é algo fácil. Então, antes deles fazerem o propósito de abandonar algo que prejudica o corpo, a alma, o espírito, eles precisam pensar bem. Porque não adianta eu falar uma coisa da boca para fora e dali da igreja para casa, eles já nem lembram mais que eles fizeram esse compromisso. Então, criança, por natureza, eles têm a mentalidade assim muito, né, flexível, eles logo esquecem. Então, a gente precisa de reforçar na mente deles que eles precisam fazer um compromisso e o compromisso deve ser sério. Eu devo colocar a minha palavra naquele compromisso e falar, não, eu vou colocar todas as minhas forças para conseguir cumprir com esse propósito, uma vez que ele colocou esse propósito no coração. Então eu vou dar um exemplo aqui. Gente, o refrigerante é algo que todo mundo sabe que é prejudicial para a saúde, é algo terrível para a saúde. Então, se eu sei que é algo terrível para a saúde, eu entendo isso, eu preciso colocar na minha mente que eu vou largar. E pronto, acabou, não tem conversa, eu vou largar. Não é algo fácil, porque o refrigerante é gostoso. Então, eu preciso falar para o meu aluno, ele é gostoso, mas ele mata. Ele mata não é hoje, não é amanhã, ele mata aos poucos. Então, nós precisamos entender que tudo que mata é pecado, está na lei. Então, a lei diz, não matarás. Se eu estou consumindo algo que está matando o meu corpo, eu estou me matando. Então, eu preciso dizer a verdade para as crianças, sem medo, tem que dizer para elas. Então, agora, crianças, vocês precisam fazer um propósito. Olhem para a vidinha de vocês e escolham uma coisa que vocês precisam vencer. E façam disso um propósito. Eu vou largar do refrigerante. Eu tô dando um exemplo aqui, né? Vou largar. E isso é sério, isso é uma decisão. A palavra do homem é a que deve valer muito mais do que dinheiro. Então a pessoa tem que ter palavra, tanto menino quanto menina. Eu vou largar o refrigerante. E ele determinou isso na vida dele, certo? Ele determinou, ele falou que vai largar, então ele vai passar a semana toda sem tomar refrigerante. Não vai comprar em casa, não vai tomar. E aí ele vai para casa de um coleguinha e um coleguinha tá oferecendo refrigerante na festa. O que ele vai fazer, né? Então esse é o momento da prova. Então é necessário avisar as crianças que elas vão passar por teste, que elas vão passar por prova. E você vai dizer, e agora? O que você vai fazer chegando na casa do coleguinha e tem um refrigerante lá para você tomar? Qual vai ser a sua escolha? Porque você vai poder escolher.
Você fez uma decisão e lembre-se, a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não. Se eu disse que eu não vou. Mas ele chegou lá e tinha esse refri. Então ele pode fazer o quê? Fugir da tentação. E o que é fugir da tentação? Eu posso ir para um outro ambiente da casa. Eu posso pedir um copo de água. Eu posso pedir um copo de suco, né? Então tem vários escapes. Mas vai existir aquele coleguinha que vai cair em tentação. E agora? Ele vai entrar em desespero? Não, ele não pode entrar em desespero. Assim como Jesus, quando o homem passou pelo teste da obediência lá no Jardim do Éden, e ele teve um segundo plano, né? Um plano de resgate, nós precisamos entregar para as nossas crianças a esperança, tá? Nós não podemos deixar as nossas crianças cair no desânimo ou no desespero. Então nós precisamos, sem falta, lembrar de dizer para elas que se cair, nós temos um advogado, nós temos Jesus que nos perdoa. Então, elas precisam também ter resiliência. E o que é resiliência? Resiliência não é não cair. Resiliência é perseverar mesmo caindo, mesmo tendo tropeçado. Então, é um momento que você vai dizer para sua criança: tá, você caiu em tentação? Tomou, mas você não vai desistir. Você vai pegar, vai pedir para Deus perdão por ter caído em tentação e vai recomeçar o seu propósito, reafirmar o seu propósito, de falar: Senhor, eu pequei, eu não consegui aguentar, mas eu quero largar, eu preciso largar porque eu não quero matar o meu corpo. Nesse momento, você ensina para a criança que ela precisa se erguer e tentar de novo. Mais uma semana, mais 2 semanas, até que ela alcance os 180 dias. É assim que a gente vence algo que a gente gosta muito. Porque você tem que ensinar o seu cérebro. Ensiná-lo deve ultrapassar os 180 dias. As nossas crianças já têm capacidade de aprender isso aí. Então, gente, para você vencer qualquer hábito, qualquer vício negativo, você precisa ultrapassar 180 dias. Ah, mas não precisa começar com tanto. Não, você pode começar com 1 semana, depois 2 semanas, depois 3 semanas, até você chegar aos 180 dias. E você vai dizer: consegui, passei os 180 dias, consegui vencer. Então aquilo, o seu cérebro já entendeu, ele e ele falou: não quero mais isso pra mim. E ele não vai mais aceitar, É igual uma coisa que você não gosta de comer. Então o seu cérebro te diz: eu não gosto de comer isso aqui, então eu não vou comer. Então o seu cérebro vai dizer isso pro refrigerante. Você não vai mais ter vontade, a vontade vai ser tirada do seu coração. Assim como as outras coisas, mas no começo não é fácil. No começo não é fácil para mim. E você, professora, se coloque na altura do seu aluno. Você fala para o seu aluno: não é fácil para mim, não é fácil para o seu pai, não é fácil para sua mãe, não é fácil para ninguém. Estamos todos numa jornada, numa luta, e da qual nós não podemos desistir. Então, caiu, levanta. Caiu de novo, levanta. O importante é você não se acomodar, não desistir e sempre perseverar, porque nós precisamos vencer essas pequenas coisas que na verdade não são pequenas, né? Na verdade elas vão mesmo nos matando. E a mesma coisa acontece com os videogames, com os vídeos que as crianças gostam de assistir, né? Os vídeos curtos, que é terrível para a mente das crianças esses vídeos curtos, esses jogos. Então, gente, é uma lepra tecnológica. Então, eles precisam vencer isso aí, reduzir o tempo, talvez, entende? Reduzir o tempo, reduzir a espécie do que eles estão assistindo. Então, a gente precisa muito ministrar isso na cabeça das crianças. Eles são o nosso campo missionário, então a gente precisa falar para eles da seriedade de tudo que eles assistem, né? E de que enquanto eles jogam, Satanás joga com a mente deles, com a vida deles. É bem importante. E agora nós iremos para a última parte da lição,
que é a confecção da casinha e do bonequinho que tem lá sugerido no manual. Então, assim, quem tem a facilidade de tirar cópia e dar para as crianças confeccionarem, colorir, né? Fazer uma coisa bem legal, que é Meu Corpo, Minha Casa, tá escrito grande lá no manual, né? E o versinho é: vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O verso que está em 1 Coríntios 3,16. Então é assim, lá no manual tem aquela sugestão, mas tem algumas professoras que, por exemplo, não têm uma impressora em casa. E aí a sugestão que eu trouxe para vocês é essa daqui, olha. Você pode ensinar a sua criança a dobrar, né, o telhadinho, fazer o telhadinho bonitinho num papel colorido, ou pode ser sulfite também. Faz a escrita com letras diferentes para chamar um pouquinho mais a atenção. E daí você pode fazer o bonequinho. Eu não fiz aqui, mas você pode fazer um cartãozinho com o verso aqui também manual, tá? Também escrito à mão, sem problema nenhum. E aqui tá o bonequinho. E é aqui que a gente reforça para nossa criança que nós somos a casa, né? Nós somos uma casa onde o Espírito Santo vem fazer morada. E para o Espírito Santo fazer morada no nosso coração, nós precisamos cuidar bem dessa casa, né? Para que ele tenha prazer de morar nela. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpinho para que o Senhor tenha prazer de estar conosco. Então, essa é uma sugestão, você pode fazer ou você pode usar o desenho que tem ali no manual, tá bom? Desejo que vocês tenham uma boa aula e que Deus possa te dar sabedoria para que essa aula fique na mente do seu aluno de forma que o Espírito Santo encontre uma forma de trabalhar ali no coraçãozinho deles, mesmo eles sendo tão pequenininhos, tá bom? Fiquem com Deus.